Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio para vir com mais uma aula de matemática super interessante para vocês. Nós vamos falar hoje, na última aula a gente falou um pouquinho sobre a adição com números inteiros e agora nós vamos falar sobre a multiplicação com números inteiros. Ou seja, eu pegar e somar diversas parcelas iguais por mais de uma vez. Vamos lá então. E aqui eu coloquei um exemplo clássico de um saco de arroz. Você pode comprar apenas um ou você pode comprar os três. E aí muitas das vezes nós usamos a multiplicação para facilitar a nossa vida. Nossa, eu compro um saco de arroz porque eu moro sozinho. Então comprei um saco de arroz. Nossa, Júlio, mas agora veio morar meu filho, minha filha e minha sobrinha comigo. Então o que aconteceu? Eu não posso comprar mais um saco de arroz. Eu comprava um quando somente eu morava. Meu filho, minha filha e minha sobrinha, então eu tenho que comprar mais 3 sacos de arroz, porque um saco de arroz dá para uma pessoa. Então, para 3 pessoas, tem que fazer 3 vezes 1, que deu 3. No total, então, fiquei com 4. Então, a multiplicação vem justamente para isso, para facilitar os nossos cálculos de adição. Porque, às vezes, como é que eu vou fazendo para fazer a soma diversa, uma soma diversas vezes? Quer um exemplo? Como é que você faz para fazer assim, ó? Quero somar os 6 4 vezes. Aí faz assim, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se você for desenhar, às vezes isso é demorado, às vezes isso vai complicar, às vezes isso vai te causar um problema. Então a multiplicação veio justamente para isso, para encurtar esse caminho da adição, que muitas vezes pode ser longo e extenso. Tudo bem? E aqui eu coloquei. Então, por exemplo, quando eu faço um 4 vezes 3, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Quer dizer que eu estou somando o 4 por 3 vezes, somando o 4 por 3 vezes, certo? Ou eu estou somando o 3, quantas vezes? 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Perceba então que é o processo de somar. A multiplicação é um processo de soma. Júlio, então para que existe a multiplicação? É tanta coisa nessa matemática que às vezes me complica. Se tivesse só a adição, para mim era melhor. Mas aí imagina comigo se você tivesse que fazer um processo de 15 vezes 18. Ou, melhor dizendo, somar o 15 18 vezes. Imagina você escrever isso no papel. 15 mais, 15 mais, 15 mais, 15 mais, 15 mais, 15... Olha o tanto que seria cansativo, olha o tanto que seria demorado isso. Por isso, então, que a multiplicação ela veio e ela facilita muito as nossas vidas. Além dela ser um processo inverso de uma operação super famosa, que é também a divisão, ok? Então, quando eu vou multiplicar 4 vezes 3, eu posso somar o 4 por 3 vezes, ou eu posso somar o 3 por 4 vezes. Então, um número remete ao outro, certo? E aqui eu coloquei 4 mais 4 mais 4, 12. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Então, portanto, 4 vezes 3 dá 12. Percebam, então, que essa inversão aqui na multiplicação não altera o produto, não altera o valor final, tá? Então, 12, 12. Mesma resposta. Júlio, posso fazer a mesma coisa com qualquer operação de multiplicação que vai dar certo? Sim, vai dar certo. Se você, por exemplo, tivesse aqui 6 vezes 2, seria somar o 6 2 vezes ou seria somar o 2 por 6 vezes? De toda forma, daria os mesmos 12. E isso aqui, se eu inverter 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, também vai dar 12. Propriedade comutativa, tanto da adição quanto da multiplicação. Resultado final esperado tem que ser o mesmo. Muito bem, aqui então tem definição de multiplicação e eu quero chamar a atenção para vocês que o multiplicar aqui, ó, eu tenho um símbolozinho do x, que vocês já estão acostumados, ou eu posso dar um pontinho para representar a multiplicação, tá? Então eu tenho essas duas simbologias. Quero que vocês acostumem-se bastante com esse pontinho, porque ele vai facilitar e vai ser algo mais rápido para nós nas nossas próximas aulas, tá bem? Então o que é multiplicar? Na matemática, a multiplicação é uma forma de se adicionar, que eu falei para vocês, é uma adição. É uma forma de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. Então eu vou somar uma quantidade de números iguais. Eu somei o 4 por
por 3 vezes. Somei o 3 por 4 vezes, mas sempre são números iguais, tá? O resultado da multiplicação de dois números é chamado de produto. Foi o que eu falei no slide anterior. Quando eu multiplico dois números, então o produto entre 4 e 3 é 12. O produto entre 3 e 4 é 12. O produto entre 5 e 2 é 10. Então o resultado da multiplicação vai ser chamado de produto. E produto está relacionado com multiplicar. Não está relacionado com nada que você compra, viu, gente? Ao lado da adição, da divisão e da subtração, a multiplicação é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Então, a multiplicação ela é muito importante e ela é muito presente na nossa vida. Tanto que ela está entre as 4 operações, uma das 4 operações fundamentais aqui da aritmética. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. Ó. Exemplo, comprei 5 dúzias de ovos. Quantos ovos eu comprei? Quanto que é uma dúzia? Uma dúzia, Júlio, uma dúzia. Ah, lembrei. Uma dúzia representa 12. Então, se eu comprei 5, quer dizer que é 5 vezes 12. Ó, vou colocar um pontinho para representar essa multiplicação. Quanto que é 5 vezes 12, pessoal? Ó, quem falou 60 acertou. Então, 5 vezes 12 dá 60. Segunda questão. Tenho 3 irmãos e devo R$25 a cada um deles. Qual é o valor da minha dívida? Então, eu tenho 3 irmãos, certo? Devo R$25, então é 3 vezes 25. Quanto que dá 3 vezes 25? 25 vezes 3 ou 3 vezes 25, não importa a ordem, vai me totalizar R$75. Quer dizer que eu tenho uma dívida com os meus irmãos de R$75 aqui, tudo bem? Dei a cada um dos meus 2 filhos R$20 de mesada. Qual é o valor total que os 2 ficaram? Eu quero saber quanto que os 2 ficaram juntos. Um ficou com 20, o outro ficou com 20. Júlio, quero fazer assim, não quero usar multiplicação, quero usar uma adição. Um estava com R$20 e o outro estava com R$20. Soma-se então 20 com 20. 20 com 20 dá R$40. Muito bem, mas você poderia ter feito apenas 2 irmãos, cada um ganhando R$20. Daria os mesmos R$40 aqui no final. Tudo bem? Então a multiplicação, como eu falei, então ela vai, muitas das vezes ela tende a substituir uma adição para nós. Tá bom? Multiplicação com fatores iguais. Então a gente vai agora avaliar como é a multiplicação de fatores iguais, como é a multiplicação de fatores com fatores diferentes. O que vem a ser fatores iguais e fatores diferentes? Significa olhar ou avaliar o sinal. Então, multiplicação do 2 vezes o 5, do 2 positivo com o 5 positivo, é a mesma coisa de fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Menos 1 com menos 4. Toda vez que você tem um símbolozinho do menos com outro menos, menos com menos, a multiplicação dá mais. Então, você tem que inverter. Então, menos 1 vezes, vou colocar no parênteses ainda, ó, igual tá lá. Menos 1 vezes menos 4 dá mais, certo? 1 vezes 4, 4. Então, deu mais. Vou colocar bem grandão aqui o sinal de mais para vocês verem que o resultado não foi menos, o resultado foi mais 4. Mais 6 com mais 3, nada mais aí. Aqui eu coloquei o pontinho já para vocês separarem, que a gente vai começar a utilizá-lo. Que 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Fatores iguais, certo? Mais e mais, menos e menos, mais e mais. Resposta sempre está dando mais aqui. Agora olha fatores diferentes. Mais e menos e mais e menos. Então essa aqui tem fatores diferentes. É 2 vezes menos 5. Quer dizer que eu peguei o 5 e expressar 2 vezes. Então o resultado sempre vai ser 2 vezes menos 5. O resultado sempre será negativo. Aqui no caso, menos 10. Segundo caso, menos 1 vezes mais 4. Quer dizer que o quê? Eu tenho menos 1 multiplicado por 4. Então eu devo R$1 para 4 pessoas distintas. Mas a minha dívida total é negativa. De R$4. Negativo, olha o negativo. Mais 6 vezes menos 3. Quer dizer que é 6 vezes menos 3. 6 vezes menos 3, eu devo R$6 para 3 pessoas distintas. 6 para um, 6 para outro, 6 para outro. Quer dizer, então, que o meu resultado, de novo, foi negativo.
Quero que vocês reparem, então, justamente isso. Que quando eu estava em multiplicação com os fatores iguais, deu positivo. Quando eu estava com multiplicação com fatores diferentes, deu negativo, certo? E aqui, então, eu coloquei para vocês repararem um quadro resumo. Fatores diferentes, mais com menos, menos com mais. Diferentes, o que acontece? Dá menos. Vou colocar aqui, ó. Já está aqui, ó. Menos, ou seja, negativo. Vou escrever aqui, ó. Negativo. Então, negativo, menos com mais, fator diferente, menos, que vai ser, então, negativo também. Fatores iguais, mais com mais ou menos com menos. Então, esse aqui vai ser o quê? Positivo, vai dar mais, não é isso? Positivo. Menos com menos, multiplicação, fatores de iguais nesse caso, vai dar positivo. Tudo bem? Agora vamos tentar fixar o que a gente aprendeu. Olha essa questão. Faz o seguinte. A respeito do produto, ou seja, produto é a multiplicação entre números inteiros. Assinale a alternativa correta. Vamos ler. O produto entre dois números inteiros sempre tem resultado positivo? Dois números inteiros sempre dá positivo? Olha aqui. Tem caso que dá positivo, mas tem caso que dá negativo. Então essa aqui não pode ser. Vou marcar um X que não é. A, B. O produto entre dois números inteiros com sinais negativos tem resultado negativo? Vamos olhar. Dois números inteiros com sinal negativo dá negativo? Não, dá positivo. Marcamos então que essa está errada. Vamos olhar a letra C então. O produto entre dois números inteiros com sinais positivos tem resultado positivo? Então repare que eu tenho dois números positivos e o resultado é positivo? Sim, então essa aqui até agora ela está certa. Vamos olhar as outras, né? Vamos, quem sabe eu não errei a questão. O produto entre dois números inteiros diferentes tem resultado negativo? Então observa aqui, ó. Eu tenho dois números inteiros diferentes. A resposta dele é um número negativo? Então se eu tenho dois números, sei lá, diferentes, 2 e 3, sempre vai dar um número negativo? Não, concorda comigo? Pode ser que 2 vezes 3, que são números diferentes, dê positivo, dá 6 nesse caso. Então essa aqui também não é. Por último, o produto entre dois números com sinais diferentes tem resultado negativo? Sinais diferentes tem resultado negativo? E aí? Essa aqui está errada ou certa? Ó, eu tenho dois números com sinais diferentes. Então eu tenho o primeiro número aqui. Cadê? Pode ser que seja mais com menos, ou pode ser mais, ou pode ser menos com mais. Eles têm resultado positivo ou negativo? Negativo, certo? Igual a gente colocou aqui. Então, essa também aqui estaria certa. Então, nós teremos que marcar a letra E e a letra C aqui, certo? Muito bom. Vamos fazer o próximo. Determine o produto. Menos 2 vezes mais 3 vezes mais 4. Vamos fazer. Menos 2 vezes mais 3. Sinais diferentes. Então, o resultado, sinais diferentes, olha aqui, negativo. Então, essa aqui já vai dar menos 2 vezes 3, 6. Então, deu menos 6, certo? Que multiplica mais 4. Menos 6 vezes mais 4. Então, eu reduzi essa parcela em uma e depois eu estou multiplicando com a outra. Menos 6 vezes mais 4 deu menos 24. Olha o segundo caso. 5 positivo vezes menos 1 deu menos 5. Que multiplica 2 positivo deu menos 10. 5 vezes 2 deu 10. Menos 6 vezes mais 5. Menos com mais deu menos. 6 vezes 5 deu 30. Então, deu menos 30, que multiplica menos 2. O que acontece agora? Menos com menos. Sinais iguais. Sinais iguais sempre dá mais. Então, menos 30 com menos 2, ou 30 vezes 2, deu 60. Então, a resposta aqui seria mais 60. Por fim, mais 8 vezes menos 2. 8 vezes 2 é 16, Júlio. Muito bem. Mais com menos? Menos. Então, menos 16. Multiplicando por menos 3. Menos com menos, Júlio? Claro, você já sabe que dá mais. Então, 16 vezes 3, 48. Então, a nossa resposta aqui seria 48 positivo. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.